Visão da vida toda, o absurdo que está prestes a acontecer no STF. Presta atenção nessas matérias que saíram tanto na Folha de São Paulo como na CNN. Para começar, temos aqui a CNN noticiando a revisão da vida toda. STF julga se nova regra serve para decisões passadas. Ministros vão analisar o caso a partir de sexta-feira. Então, vai começar sexta-feira o julgamento, meus amigos. Vamos fazendo as orações, as energias positivas e vamos juntos. Os ministros do STF julgam a partir de sexta-feira mais aplicações do caso conhecido como a revisão da vida toda de aposentadorias do INSS. O Supremo deverá definir se a regra fixada no ano passado será adotada para quem já tinha processos em andamento antes da decisão e se será necessário devolver os valores obtidos pela revisão da vida toda. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, antecipou em 2024 o respectivo entendimento de ser desnecessário que os aposentados compensassem os valores obtidos antes da nova análise do STF. O julgamento vai ocorrer no plenário virtual até o dia 21 deste mês. O ministro Nunes Marques é o relator. E aí, pessoal, até 2024, o trabalhador podia optar pela regra que considerasse mais vantajosa e contemplasse as contribuições. Essa era uma medida para evitar prejuízos causados pela inflação antes do Plano Real. E a notícia já acaba por aqui. Então, achei muito pouco, mas não é esse o absurdo. Até aqui, tudo bem, uma notícia breve, só comentando a volta do julgamento, tá tudo bem. Agora, o verdadeiro absurdo começa aqui, pessoal. O judiciário arrecada pouco mais da metade do que custa, diz o presidente do STF e o presidente do CNJ, Luiz Roberto Barroso. Ele voltou a falar sobre gastos do judiciário. Então, claramente a gente vê aqui uma preocupação com o aspecto financeiro, né? Então, olha aqui o Barroso dizendo que a arrecadação do STF não é maior porque enfrentamos dificuldades que decorrem de um país que mais de 50% dos casos tramitam em gratuidade da justiça, ou seja, aquele benefício para quem é pobre, para quando entrar com um processo, não precisar pagar custas processuais e não precisar pagar honorários de sucumbência, que são os honorários que você paga para outra parte se você perder o processo. Não se confundem com honorários contratuais, que é o que você contratou com seu advogado particular. Tá? Então, benefício da justiça gratuita é um benefício trazido pela lei, não pelo STF, não pelo Barroso, trazido pela lei para quem é pobre e não pode arcar com as custas judiciais de um processo sem prejuízo do seu próprio sustento. E qual que é a grande crítica aqui para essa fala do Barroso? O Barroso, ele está achando que ele vive na Noruega, na Islândia, em um país de primeiríssimo mundo, com renda per capita alta. Eu não sei onde que ele tem passado férias, meus amigos, mas no Brasil ele está esquecendo que o nosso país é um país que a pobreza assola a população. E eu não estou falando mal do Brasil gratuitamente, eu amo esse país, tanto é que eu estou aqui, moro aqui no Brasil, faço questão de ter escritórios aqui na Avenida Paulista, escritório em Brasília, na Asa Sul, escritório no Paraná e atendimento para todo o Brasil. Temos clientes literalmente em todos os estados do Brasil, porque eu amo esse país e acredito nesse país. Só que a gente tem que trabalhar para melhorar. Mas quando a gente critica um benefício que é feito para os pobres, você quer criticar o benefício ou não seria melhor a gente criticar a pobreza ou os elementos que estão trazendo a pobreza? A pessoa não tem dinheiro para comprar um pote de café.
500 gramas de café, Deus o livre, mais de R$ 30, sem falar do arroz, do feijão. A carne, rapaz, eu só como frango e olha lá, você tá maluco. Então, em vez de você criticar a pobreza, né, trabalhar para melhorar a pobreza, ele vai lá e critica o benefício da justiça gratuita que é feita para os pobres. Aí ele fala que mais de 50% dos casos tramitam em gratuidade da justiça. As pessoas não pagam custas processuais. Mas aí eu te pergunto, as pessoas não pagam custas processuais. Primeiro, porque deriva de um benefício da lei. Segundo, você acha que as pessoas iriam preferir pagar custas processuais só que ganhar bem ou não pagar custas processuais e viver nessa miséria que vivem? Vamos refletir um pouco. Ele, como presidente do STF, presidente do Conselho Nacional de Justiça, tem que ter cuidado com as falas. E aí tá claro, né? O judiciário arrecada pouco mais da metade do que custa. Então o judiciário custa muito e até certo ponto é isso aí mesmo, né? Custa mesmo, né? Não tem que fazer, tem que pagar o salário dos juízes, dos servidores, né? Até aí, beleza, a gente precisa de prestação jurisdicional. E eu, sinceramente, sou pós-graduado em Direito Constitucional, especialista, entre outras pós-graduações. E, pessoal, sinceramente, o judiciário não foi feito para dar lucro, não. O judiciário é uma prestação de serviços para a população. É isso. E o judiciário não é empresa. Empresa tem que dar lucro, beleza. Mas é igual o pessoal que fala, a Previdência tem que dar lucro. Não, a Previdência não tem que dar lucro. A Previdência é um sistema de aposentadorias e benefícios que, claro, se ela puder arrecadar melhor, se ela puder, né, assim ela já tem, dada a Constituição Federal, ela já tem várias fontes de arrecadação. Só que a Previdência Social, meus amigos, ela não é uma empresa. Assim como o judiciário não é uma empresa. Você pegou o meu raciocínio aqui? Aí ele vai e critica. Aí ele quer arrecadar de todos os processos que tramitam na justiça. E aí sim estariam muito mais próximos de não termos verdadeiramente um custo para a sociedade brasileira. Barroso, o custo não é nós como sociedade, arcarmos com os custos do judiciário, porque o judiciário ele é uma prestação de serviços para a sociedade. E está tudo bem. O judiciário não é uma empresa que tem que dar lucro. O problema é quando chega as causas no judiciário e aí Vossa Excelência quer ressuscitar 2 processos, 2 ADIs 2110 e 2111, que jamais falaram de revisão da vida toda. Aí Vossa Excelência quer utilizar esses 2 processos para interferir na revisão da vida toda, gerando atrasos, gerando custos para o Poder Judiciário, custos para a população, custos para o aposentado que tanto contribuiu para esse país. Afinal, já temos uma decisão favorável de dezembro de 2022. O próprio ministro Alexandre de Moraes falou que não teve alteração na conjectura, no contexto do Brasil. O que mudou de dezembro de 2022 para março de 2024? O que mudou? A pandemia foi antes disso, foi em 2020 e 2021. A pandemia foi antes disso. Então, o que mudou para o STF querer dar essa reviravolta negativa? O problema não é o benefício da justiça gratuita para os pobres. O problema é a pobreza. Então, se todo mundo ganhasse bem, eu tenho certeza que todo mundo pagaria feliz essas custas processuais. Só que além do povo ganhar mal, quando vai para a justiça, aí o STF mesmo cria
prejuízos cria despesas. Porque se já estivessem pagando a revisão da vida toda desde dezembro de 2022, que era para o aposentado estar recebendo pelo menos o reajuste, as custas processuais já estariam diminuídas, porque não ficaria nessa enrolação toda. É inacreditável, né? Pessoal, é inacreditável. Eu estive aqui, ô propaganda. Tá bom, ó, o pessoal tá falando para você ver anúncio, beleza. Aí ele continua aqui trazendo a, a abertura do ano judiciário. Eu estive, né, na abertura do ano judiciário do ano passado e aqui ele faz algumas brincadeiras, fala que tudo começou em um muquifo e agora o CNJ está na casa própria. Beleza, né? Um discurso bem humorado, um discurso de quem está com o salário em dia, um discurso que aqui, ó, teve recursos doados por outros tribunais e com aprovação do Congresso, o CNJ, e tá tudo bem, é isso aí, né? Para os políticos, para o Poder Judiciário, o salário está em dia. Beleza? Tranquilo. Mas e para o aposentado que está esperando desde dezembro de 2022? Aí agora o CNJ Barroso estima que o órgão vai poupar cerca de 13 milhões de reais por ano. Aqui já temos outras notícias aqui que já não nos competem. E uma notícia aqui no meio, né? Barroso promove jantar para Lula. Até onde vai a interferência política, meus amigos? O Poder Judiciário, ele precisa julgar com fundamentos jurídicos e não com fundamentos financeiros, econômicos. O impacto foi no bolso do aposentado. E na próxima live eu vou trazer um artigo muito interessante, justamente revelando o escândalo no STF, que deixou de julgar analisando fundamentos jurídicos para dar mais ênfase em aspectos econômicos, principalmente em causas previdenciárias. Então já se inscreva aqui e até o próximo vídeo.